Hello, 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 my dear friends. Como é que vocês estão? Tudo bem? All good? I hope so, espero que sim. Chegamos no sétimo episódio já, hein, rapaz? Olha só. Eu lembro que quando eu tinha começado com o J25 Live, eu não tive essa consistência que eu tô tendo com o Pod 25. É super importante que você comente, que você compartilhe, né? Compartilhe esse episódio com o que você gosta, my friend. Compartilhe o episódio, o Pot 25. Né? Estamos em todos os cantos. Estamos no YouTube Music. Né? Acabei de descobrir que você me encontra lá. E também a gente está no Spotify. Né? Estamos lá firme e forte. E claro, estamos no YouTube. Esse episódio, my friends, infelizmente eu não pude estar ao vivo, não estou ao vivo, né? Mas de certa forma não podemos perder o episódio, né? Os episódios vão aparecer constantemente aí. That's great. Muito bem, my friends. Então é um prazer imenso ter todos vocês aqui. Saibam que é sempre um prazer imenso estar com todos do Pod 25. My friends, quando vocês viram e mexem me ouvir que eu dei uma travada, é porque eu não sei porquê, mas eu tô conseguindo ouvir o áudio do fundo. Normalmente eu não ouvia. Deixa eu dar um stop aqui e fazer ele tocar de novo. Realmente. Eu acho que deve ter dado um bug, porque eu realmente, quando eu gravava assim, principalmente ao vivo, eu não ouvia o áudio do fundo. Até porque no OBS aqui ele, né, tipo, se você ouvir, você não transmite. Então eu só ouço quando depois que eu assisto a gravação e tal, aí eu consigo assistir, consigo ouvir se o áudio ficou legal ou não. Bom, my friends, vocês já devem ter lido aí no card, né, no título aí do nosso episódio aqui do Pod 25. Nesse nosso episódio, my friend, mas antes da gente começar o episódio efetivamente, queria mostrar um negócio pra vocês. Olha isso aqui, cara. Né? Se você tá no Spotify, se você tá ouvindo, você não tá vendo. Olha essa caneca, cara. Só contar pra vocês, na última sexta-feira, eu fiz uma conferência com alguns alunos. Infelizmente nem todos conseguiram participar, né? Eu queria muito que todos participassem, mas infelizmente alguns tiveram alguns contratempos, compromissos e tal, mas foi muito legal mesmo, porque igual eu falei pra eles, né? Porque nas nossas aulas é individual, né? Eu até brinco como se fosse literalmente uma sessão de terapia mesmo, é individual, né? Porque quando você vai na terapia não tem 15 pessoas na mesma sala compartilhando problemas, né? E foi muito legal, né? Foi muito legal mesmo. Quem participou lá, e se você participou lá da nossa conferência, claro, foi fechado apenas para alunos, mas quem sabe um dia eu faço uma conferência mais aberta pro público, né, para as pessoas, né, tipo uma conferência, se você quer conhecer um pouco mais como que funciona, fazer uma conferência em grupo, quem sabe um dia, né, quem sabe um plano para 2024, mas eu queria compartilhar isso com vocês que aconteceu na última sexta-feira, que foi muito legal mesmo, foi muito emocionante, inclusive. Me pegaram de surpresa, fizeram uma homenagem para mim, cara. Eu fiz homenagem pra eles e eu acabei sendo homenageado também, né? Fui pego completamente de surpresa, minha esposa que preparou essa surpresa. Fui pego de surpresa. E eu sorteei algumas canecas lá e claro, uma delas tinha que ser pra mim. Claro, não foi sorteado, eu me auto-sorteei, né? E tá escrito o We aqui atrás, ó. Claro, você tá pelo Spotify, você não tá vendo, né? Obviamente. Você só tá me ouvindo, só tá no YouTube, ó, escrito We, caneca linda, cara, caneca linda. Né? Agora, se você é um mero seguidor, se você só está assistindo esse episódio, você tem interesse em uma caneca, chama nós que nós conversa. Olha, essa caneca é incrível. Eu não sei se a câmera vai conseguir focar, porque o foco dela não é lá aquelas coisas, mas um dia nós chega lá. Acho que daqui dá pra vocês verem, ó, tá vendo? Ó, escrito We aqui atrás, ó.
Tomar um golinho d'água que tá calor hoje, ó, rapaz. Como eu disse pra vocês, e podcast eu vou levar bem nessa pegada de trocar ideia, viu, my friends? Claro que tem o tópico principal da nossa. Gosto que eu falo das nossas aulas. Força do hábito, né? Tá acabando o ano. Né? E assim. Então o nosso podcast vai ser bem nessa levada de trocar ideia mesmo. Bom, como você deve ter visto no título, né? Do nosso Pod 25 ou Pod 25, né? Forma que você achar melhor. Qual que é o ponto do episódio de hoje, my friends? O episódio de hoje, você viu ali, como lembrar do que eu estudei, né? Como que eu faço para lembrar do que eu estudei? Porque assim, isso acontece até com os meus alunos, tá? Isso não é só com quem não é aluno, isso acontece com os meus alunos também, que é aquela coisa, não consigo lembrar do que eu estudei. Aí é soda. Right? Então, nesse episódio você vai ver algumas dicas de como que você pode lembrar do que você estudou. Tá? E detalhe, esse podcast é até para quem é aluno, tanto da mentoria quanto do J25, tá? Se você tá nesse episódio que você é aluno, serve para você também. Porque muitas vezes na aula ali a gente foca no conteúdo, a gente não tem tempo de trocar essa ideia. Então, vamos lá. Então, se for possível, separe caneta, caderno ou sei lá, um iPad, um iPod ou qualquer outra coisa que possa você anotar o que eu vou te falar agora, porque vai ter tudo a ver, essa coisa de anotar vai ter tudo a ver com o que eu vou falar agora. Então, my friends, por que a maioria dos alunos, por que a maioria das pessoas é difícil lembrar do que você estudou? Porque muitas pessoas muitas vezes caem na ilusão que só ouvir o que outra pessoa está falando, só sentar, por exemplo, você está aqui, só ouvir o que você tá me falando, já vai ser suficiente. Eu digo que até é suficiente, tá? Não que é suficiente, mas tipo assim, você pode aprender alguma coisa só ouvindo, é possível, porém o caminho e o tempo vai ser um pouco mais longo. Vou te explicar o porquê. Que vai de encontro do que por que eu pedi para você anotar o que eu falo agora. Se você só ouvir as minhas dicas, se desde o primeiro episódio, já estamos no 7º, estamos chegando a quase o 10º episódio do Pod 25. Então, se você tá desde o primeiro episódio só ouvindo, se eu te perguntar agora o que eu falei no primeiro episódio, se você não anotou, se você não escreveu, se você não ouviu mais de uma vez, eu dou 50 conto no seu Pix que você não lembra do que eu falei no nosso primeiro episódio. Não vale colar. Eu digo se você não anotou. Se você anotou, beleza, você vai lembrar com mais facilidade. E no segundo episódio, o que eu falei? Qual foi o English version do terceiro episódio? Tá vendo? Se você não anotou, você não vai lembrar. Por quê? Eu falo isso para todos os meus alunos, que a nossa cabeça engana, my friends. A nossa cabeça, ela é muito fé da mãe. A nossa cabeça, ela tem esse poder de nos enganar, my friend. Ela tem essa força de nos enganar. E é facinho a gente ser enganado por ela. Porque, por exemplo, eu vou dar... Você vai entender do porquê que eu tô falando tudo isso, tá? Vamos pegar um exemplo bem besta. Um exemplo bem bobo. Não, antes de eu dar o exemplo, eu vou dar uma coisa científica. Que eu vou falar aqui pra você. Você pode até pesquisar depois. Isso é científico, não é coisa da minha cabeça, não. Tudo que eu falo eu uso dados, tá? Fica tranquilo. O Frank tá inventando aí. Não, eu não tô inventando. A gente tem dois tipos de memória: memória a curto prazo e memória a longo prazo. Quais são alguns exemplos de memória a curto prazo? Por exemplo, você lembrar o número de telefone, você lembrar um endereço, tá? Então são memórias a curto prazo. Por exemplo, você precisava anotar o número de um cliente, por exemplo, que você precisava entrar em contato. Você anota no papel, você disca o número, se você não salvar o número, eu tô dizendo. Você disca o número lá, liga e já era.
Agora, passar 2, 3 dias, se alguém te perguntar qual que é o número que é, você vai lembrar? Grande possibilidade não, porque isso foi na sua memória de curto prazo. Agora, a memória de longo prazo, você anotou o número, você salvou e você ligou para esse número mais de uma vez. Ligou várias vezes para esse número. E toda vez que você ia ligar, você conferia na sua anotação e na sua agenda lá e ligava. Isso é memória de longo prazo. Que vai tudo que tem absolutamente tudo a ver com o que eu vou falar agora. My friends, para você lembrar o que você estudou, você precisa anotar. A anotação é a primeira dica para você lembrar o que você estudou. Anotação. Por quê? Porque eu preciso ter o hábito de olhar para a câmera quando. Se você tá me ouvindo, não vai valer bolhufas de nada o que eu tô falando, mas para quem tá no YouTube, eu preciso ter esse costume de olhar para a câmera pra gente trocar ideia, porque eu fico olhando para mim mesmo. Então vamos lá, tô olhando para você aqui. Anotação. Porque quando você anota, você automaticamente, claro, isso é um dos passos para você jogar isso para sua memória de longo prazo, é a anotação. Porque quando você esquecer, você olha para a anotação, verdade, lembrei. Faz sentido ou não? Curte se faz sentido, se inscreva se faz sentido, comente se faz sentido. Se não faz sentido para você, tudo bem. Isso é científico, não é eu que tô falando. Tá? Só que poucas pessoas seguem. Né? Por exemplo, senha de cartão. Pra você lembrar, o que você teve que fazer pra lembrar? Anotar. É que eu uso a mesma senha pra tudo, né? Então tô lascado. Então se aparecer um hacker aí, ele vai usar a mesma senha pra tudo. Mas brincadeiras à parte, anotação, porque quando você esquece, você olha lá, lembrei. Ou seja, se você escutou alguma expressão que eu ensinei aqui, que é no nosso... geralmente é sempre na quarta-feira, eu faço um episódio, eu ensino alguma coisa, por exemplo, as palavras que mais confundem. Você anotou as palavras? Se você não anotou, eu recomendo que você volte lá pro episódio e assista de novo. E anota dessa vez. Porque fica mais fácil para você lembrar. Ou seja, para qualquer coisa. Eu cansei de falar para meus alunos, my friends, anota o que eu estou ensinando. Porque amanhã você vai esquecer. Então a anotação faz com que você lembre o que você estudou. Certo? Great. Porque se você anotar, você vai jogar as informações para memória de longo prazo. Como a gente está falando de memória a longo prazo, para você lembrar que você estudou, esse segundo passo está totalmente atrelado com o primeiro, que é anotação e repetição. Você tem que repetir várias vezes. Como é que você decorou aquele número de telefone mesmo? Qual a dica que eu dei? Isso aí, você ligou várias vezes para ele. Por exemplo, como que você decorou seu CPF? Possivelmente você teve que repetir ele várias vezes. Você foi fazer algum cadastro. Você não precisa repetir falando, mas possivelmente você teve que repetir para fazer um cadastro. Por exemplo, eu tinha acabado de... Um exemplo bem besta aqui. Eu tinha acabado de... Bem besta não, deixa eu mudar como eu vou falar isso. Um exemplo bem simples. Eu tinha acabado de trocar de operadora uns 6 anos atrás. Eu era de uma operadora, fui para outra. E eu não decorava mais nem com bomba meu novo número. De jeito nenhum, não decorava, velho. De nenhum jeito. Aí quando eu fui comprar o meu carro, no final de 2018, eu tive que repetir várias vezes o meu número de telefone. É 9... Aí foi. Decorei o número. Por quê? Porque eu repeti várias vezes. O CPF, às vezes você precisa fazer cadastro de um monte de conta, né? O cadastro do governo, o Serasa. Você tem que fazer um cadastro e por conta da repetição, você acaba decorando. Então, você aprendeu uma expressão nova, você aprendeu uma frase, você aprendeu uma palavra. Se você anotar e repetir ela, eu dou 100% de certeza que você vai guardar aquela palavra, você vai lembrar dela depois. Por exemplo, eu tive uma aluna, 2 alunos inclusive, que elas aprenderam, elas pediram para fazer uma aula de palavrões em inglês. E eu fiz bem legalzinho,
né, a frase, o exemplo, depois coloquei algumas situações. Se você perguntar para elas como que fala tal palavrão, elas vão falar na hora. Por quê? Além delas na aula, elas gravaram, elas anotaram e elas repetiram várias vezes quando chegaram na casa delas. Guardou. Então, anotar e repetição. E a terceira e última dica para você lembrar o que você estudou: disciplina. Tem que ser uma coisa constante, não pode ser repeti 3 vezes aqui hoje, daqui uma semana eu repito de novo. Eu anotei essa expressão aqui, mas essa outra aqui eu não vou anotar não. Tem que ter disciplina. Disciplina está totalmente associada com constância, né? Você tem que ter uma constância. Tem que ser todos os dias. Se você não faz isso todos os dias, é bem pouco provável que você lembre. Então tem que ser constante, my friend. Frank, mas constante cansa. Eu sei. Tem que ser constante. Igual eu falei. Se você lembra o seu CPF de cabeça, se você lembra o seu RG de cabeça. Por que eu tô falando documento? Porque é uma coisa super comum. Um telefone. Eu sei o telefone de todo mundo da minha família. Se você perguntar de qualquer pessoa, eu falo pra você assim, pum, pum. Porque de tanto precisar repetir, né? De tanto precisar, sabe? Claro que tem aquelas pessoas que são descomunais de memória, que escuta uma vez e já lembra. Eu sou assim. Né? Eu tenho, Deus me abençoe tanto com boa memória. Tipo, lembrar nomes, lembrar, enfim. Uma outra dica, vou dar uma quarta e última. A quarta dica é meio bônus, que isso é uma coisa minha, tá? E eu queria compartilhar isso com vocês. Fica mais fácil você guardar alguma coisa quando você memoriza alguma característica daquilo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você viu uma expressão, a forma de falar ela. Por exemplo, it's a piece of cake. Que eu falo it's a piece of cake. Então tem algumas junções aqui, então eu vou guardar isso. It's a piece of cake. It's a piece of cake. Você guarda algum tipo de característica que foi fácil para você. Sabe, uma característica que você que foi uma coisa que aos seus olhos foi uma coisa muito importante para você. Por exemplo, esse símbolo do Frank aqui. Por que alguém bate o olho lembra de mim? De tanto que ele aparece. A repetição que esse carinha aparece aqui, ó. De tanto que ele aparece. Vocês decoraram, vocês bateram o olho e falaram: lá o Frank. Olha o inglês com o Frank. Porque qualquer canto que eu posso, eu enfio esse negócio aí, rapaz. Porque é o logo da escola. Até na caneca aqui, ó. Ele tá presente em todo canto, é a marca. Você guarda uma característica que te marcou, por exemplo, aquela frase. Por exemplo, a palavra mundo. Tive uma aluna que perguntou pra mim, tia, qual que é a diferença de mundo e palavra? A palavra mundo, eu falo assim, world. Tá vendo? Eu dou essa. Você lembra? Guarda isso até a minha mão fazendo esse movimento aqui, ó. World. World. Isso é mundo em inglês. Agora, a palavra em inglês eu falo word. Tá vendo? Eu não faço assim. Como que eu falo mundo mesmo? Isso. World. Tem que fazer esse tchan na língua. World. Tá vendo? Então, cara, são essas 4 dicas que eu dou pra você lembrar o que você estudou. Anotação, repetição, disciplina e, por último, você tentar pegar pra você uma característica daquilo que você estudou, daquela expressão, daquela palavra que te marcou, que vai ser mais fácil você lembrar daquilo que você estudou. Por exemplo, as minhas alunas lembraram do palavrão porque elas falam muito palavrão. Mentira. Porque elas repetiram várias vezes, anotaram, elas, tiveram disciplina. Aí dá cor mesmo. Aí fica fácil lembrar. Certo, my friends? Então,
Fez sentido pra você? Então, my friends, eu vou falar pra você de novo. Se inscreva no canal, tá? Se você tá assistindo / ouvindo esse episódio no YouTube ou no YouTube Music, aparece lá também. Se você tem o YouTube Premium e você tem o YouTube Music, se você pesquisar Pod 25, eu vou aparecer lá, só áudio, ó, chique demais, né? No Spotify também estamos presentes. Por enquanto são nessas duas plataformas que o nosso podcast está de forma ativa, digamos assim. Todo episódio novo tá lá. Eu, sinceramente, não conheço nenhuma outra plataforma de podcast, só YouTube e Spotify. Mas se aparecer alguma outra aí, nós se mete lá no meio também. Bom, meus friends, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês, ok? Se esse episódio fez sentido pra você, eu quero agradecer realmente a presença de todos vocês aqui. E é isso, meus friends. Não tem muita coisa pra falar não. Esse episódio foi porque eu sei que é pod 25, a ideia é sempre deixar 25 minutos, mas quando eu tenho o que conversar e ser um pouco mais objetivo, às vezes dura 8, 10 minutinhos, mas hoje rendeu, porque eu tinha bastante coisa pra falar pra vocês, tá? Então é isso, my friends, segue as dicas, testa, se não der certo, não tem problema, me fala que a gente conta outra coisa. A gente vamos pensando aí o que dá pra nós fazer pra dar certo pra todo mundo. Se você for que eu fiz tudo o que você falou, não funcionou, a gente pensa outra coisa. Tá bom? Então é isso, my friends. Thank you very much. Agradecer a presença de todos vocês. E nos vemos no 8º episódio do nosso Pod 25. Um abraço. Isui! Bye bye.